Oi, professor Silvano, canal YouTube Professor Silvano. E hoje nós vamos conversar com a Maria Fernanda sobre deficiência na infância. A Maria Fernanda tem um problema da audição, né? Então, a deficiência auditiva. Então, ela vai conversar com a gente e ver como que foi a infância. Ela vai contar pra gente como que foi a infância para ajudar a elucidar as crianças, né, que estão passando por isso, os pais que estão passando por isso, porque a Fernanda superou tudo. A intelectualidade dela é extremamente fantástica, né? Então nós vamos conversar que vocês vão notar isso, tá bom? Oi, Maria Fernanda. Muito bem. Conta pra gente a bebê Maria Fernanda. Assim, quando eu nasci, eu era normal. Só que 6 meses, a minha mãe parou que eu não engatinhava. Já era a idade de estar aprendendo a andar, essas coisas. E você ficava quietinha num canto. É isso, eu não conseguia engatinhar. E eu não olhava pra ela quando ela chamava. Ela me levou no médico. Não tinha, teoricamente, não tinha dado nada. O médico achava que era frescura de criança. Voltei pra casa. Aí eu parei de mamar. Não tava querendo pegar no peito. Ela me levou no médico de novo. Aí eu fiz exames, descobri o hidrocefalia. Já estava bem agressiva. Eu tive que fazer a cirurgia de hidrocefalia. Coloquei a válvula. Fiquei um tempo. Quanto tempo isso? Já era um bebê de quantos anos, né? 5 meses, 6 meses, não sei o certo. Aí ela me levou porque eu tava vomitando demais, não tava olhando pra ela na hora de mamar, tava usando o peito. Ela descobriu a hidrocefalia. Então vamos prestar atenção, pais. Olha aí o bebê, a reação de um bebê, né? Para vocês já correrem atrás, né, Fernanda? Para não ficar, porque o teu já estava em estado avançado, né? Então foi a tempo, tudo aconteceu a tempo, né? O médico, aí eu, nesse meio tempo, entre a cirurgia, eu acabei desenvolvendo paralisia cerebral. O médico diz que é decorrente de cirurgia, mas eu tive toxoplasmose. Minha mãe não sabe se foi durante a cirurgia ou se foi em casa, porque ela não tinha a doença. Mas provável que tenha sido no hospital, né? Os médicos diziam, não chega perto de gato. Ok, gato tem um vírus que causa toxoplasmose, mas a gente não tinha gato e não tem até hoje. Não por não gostar, eu não tenho preconceito com bicho. Certo, gente? Tá tudo certo com os bichinhos. É uma questão mesmo de evitar. Ela adora os bichinhos e etc, né? Eu não tenho preconceito com bicho, não tenho medo. Minha mãe tem, eu não. Eu não tenho medo, mas eu prefiro mais questão de respeito, né? Porque o gato é um animal sagrado para algumas doutrinas. Egito. No Egito, Marrocos, entre outros países. Eu acredito nisso. Que bom. A fama de que gato é animal de bruxa. Mas assim, o médico até hoje não sabe por que eu peguei toxoplasmose. E isso, aí depois de tudo isso, então a surdez realmente... Aí a minha surdez foi por outra. Então
lógico, a toxoplasmose pode ter pisado no negócio, mas nessa cirurgia que eu fiz a primeira, o médico não passou remédio pra fazer profilaxia, pra limpeza do corpo, pra não ter rejeição. Eu acabei desenvolvendo a meningite. Eu não sabia. Fiquei com ela por 14 anos. Ela quieta ali por 14 anos. A única coisa que eu sentia era uma dor de cabeça muito forte, que eu não sabia de onde vinha. Que passou a tua infância inteira, então, essa dor de cabecinha ali, né? Muito bem. Aí você já explicou todo o processo do qual veio a surdez, todas as coisas. Agora eu quero saber da criança. A criança e a sociedade. A criança e a mamãe e o papai, e depois a criança e a sociedade. Como que eram os brinquedos, como que foi a relação, como é que isso tudo aconteceu? Eu era uma criança normal, no meu padrão. Mas assim, a amizade eu nunca consegui fazer. Sempre tive problema, porque Mas você não queria ou as pessoas que não chegavam a você? as pessoas que não chegavam, porque eu gosto de falar sobre o meu problema, sabe? Para as pessoas não ficarem parando, ficar falando, deficiente, deficiente. Eu gosto de falar sobre o meu problema. Gente, vamos conversar com as pessoas. Não interessa o que está acontecendo com as pessoas, né? Porque a deficiência não é o problema. Não é um bicho de sete cabeças. A deficiência está nas pessoas, né, Maria Fernanda? Que tem esse... Não é um preconceito, ou um medo, ou alguma coisa. Vamos parar, vamos quebrar isso, né? Tem que quebrar isso. Eu sempre falo do meu problema. Eu tenho hidrocefalia, eu tenho hidrocerimelia. E ela, a hidrocerimelia que derivou a hidro, que derivou a meningite. E os brinquedinhos, Maria Fernanda? Qual foram os seus brinquedinhos? Era quebra-cabeça, era bonequinha, era tudo isso? Quebra-cabeça, bichinho de pelúcia. Qual que você mais gostava? Eu gosto mais de bichinho de pelúcia. Do bichinho, por não poder ter os bichinhos que você tanto ama, né? Então, os bichinhos de pelúcia. Eu sempre gostei também de brincar de hospital. Normal lá. Médica, a enfermeira, né? Essa minha vivência, né? Passei a maior parte da minha vida no hospital. Acabei gostando. Eu sei o nome da maior parte das doenças. Né? As pessoas implicam muito por conta disso. Vocês estão vendo que ela explica todos os acontecimentos dela com ela. Numa boa, ela tem os nomes científicos, ela tem tudo, né? Então você tomou consciência daquilo que estava acontecendo com você. Porque geralmente, Maria Fernanda, você sabe mais do que eu, os pais, os parentes em volta tentam afastar essa realidade, né? Nem comentar sobre, e principalmente com quem mais interessa, que é você, né? E tentaram fazer isso comigo, esconder a deficiência. Mas eu sempre falei, sempre fui sincera com a minha mãe, com meu pai. Falar, por favor, não me esconde, que é uma coisa da minha vida, tenho direito de saber, eu gosto de aprender, entendeu? Tanto que quando eu descobri meningite, nem a minha mãe sabia que eu tinha, ela não sabia. Sei. Descobri, foi um susto tanto para ela quanto... Imagino, né? Imagino. Eu sempre falei, eu fico perguntando pra ela por que o médico escondeu. Eu tinha.
porque você era uma criança e eles acham que criança, né, não deve saber, não deve, e muito pelo contrário, se você não soubesse, você não reagiria a seu favor, E né? as pessoas têm mania de tratar o deficiente como uma criança. Não, o deficiente não é. É criança quando é criança, né? Assim, é criança. Mas o deficiente adulto, ele é um adulto. E no seu caso, você com uma consciência limpíssima, você com uma consciência totalmente, né, sã, né? No meu caso, eu tive uma sequela da meningite também, que eu descobri muitos anos depois. Com 8 anos, eu tive puberdade precoce. Acabei ficando mocinha mais cedo. Menstruei mais cedo. Tive a formação dos caracteres femininos mais cedo. E por conta disso, eu sempre fui tida como a esquisita da turma. A mais alta, o jeito de mulher. Né? A mulher veio muito cedo, a mulher, né? É. Vocês estão notando o vocabulário dela? Vocês estão entendendo o vocabulário dessa menina? É tudo normal, gente. Tá tudo tranquilo ali dentro, né, Fernanda? O raciocínio tá tudo aí. E essa criança, então, foi, depois de brincar, mesmo assim brincou nos hospitais e tal, mas ela foi para a escola. Como foi na escola? Sim. Quando eu sempre fui a nerd, né? Temos aqui uma nerd, e é realmente. Eu Né? sempre gostei de estudar. Assim, nunca fui daquelas que fica. Conhecer, né, minha filha? Conhecer. Eu né? nunca fui daquelas que fica brincando. Nunca fui da turma do fundão. A pessoa poder entender mais. Quando a minha puberdade apareceu, eu tinha ido de saia na escola. Acabou aparecendo os pelos, né? Fica no corpo. Aí um menino acabou zoando comigo. Falou, por que você não passa prestobala nessa criança? Eu acabei dando uns tapas. Não, eu assumo. Saiu no tapa. Autodefesa, lógico, que menino chato, né? Eu fiquei, ele zoava muito comigo. Eu dei uns tapas nele. Lógico, naquela época eu tava mais agressiva, né? Não tenha Só dúvida. da ação dos hormônios. Os hormônios vindo mais cedo, né? Tá. E no recreio, então, além dos tapas no recreio, o que acontecia mais no recreio? No recreio eu ficava ali jogada no cantinho, achando. Eu não era daquelas que ficavam correndo, fazendo bagunça. Não brincava de roda, não brincava de pique de esconder, né? Sempre fiquei quietinha. Mas foi dando tudo certo, você foi se superando, né? À medida que você foi se compreendendo, você foi se superando. E então aconteceu, até na adolescência, essa deficiência não foi uma coisa tão dolorosa, então. Você soube. Foi e não foi, né? Porque como eu entrei na puberdade cedo, bagunçou um monte de coisa na minha cabeça, entendeu? As roupas que não ia servir mais, porque minha perna inchou bastante. Ela era fininha, ficou grossa, né? O seio que eu tive que passar a usar sutiã. Né? Logo com 8 aninhos, 9 aninhos, né, Fernanda? A questão da menstruação aconteceu na sala de aula, a primeira. Aconteceu na sala de aula, nesse dia eu tinha prova, tive que... Foi por causa do sistema nervoso que ela veio, né? Estava nervosa com a prova? Foi por conta da meningite. Sim, mas nesse momento você estava nervosa com a prova? Você estava
né? Tensa, devia fazer uma prova, né? Mas aí, nesse dia, além do nervoso que eu tava com a prova, tava com muita dor na barriga. Eu fui entender depois O que era que estava acontecendo. Menstruação. Aí eu fui e falei pro meu professor, tô com dor na barriga. Quando o professor deixou eu sair, aí eu vi que eu tava toda suja. Sei. Entendeu? Aí eu levei o susto, pedi pra ligar pra minha mãe pra ir pra casa. Lógico, sempre a mamãe, né? Corre, mamãe me salva, né? É, porque eu fiquei E tinha a mamãe ali para salvar, né? Eu fiquei com muita vergonha. Na hora que eu voltei, os meninos acabaram zoando comigo. Por conta da sujeira. É isso. Basicamente, essa entrevista que eu estou fazendo com ela é para justamente as pessoas compreenderem isso, essa natureza humana que acontece, que não é para ser zoado, é para ser compreendido como ela mesma se compreendeu. Então, aí eu pergunto, quem que é o normal e quem que não é o normal na história, né, Maria Fernanda? Quem não está compreendendo ou quem compreende, passa e sabe passar, não é? Isso, saber quem é normal, quem é normal, eu não sei responder assim, porque lá na minha turma, nessa época, tinha 2 alunos, além de mim, com deficiência. Ah, então você tinha amiguinhos deficientes. Um deles é minha prima, Manuela, ela é surda. O outro era o Otávio, ele tinha paralisia cerebral também, só que ele era surdo. Mas com paralisia cerebral. Então, e essa escola estava preparada para receber vocês, Maria Fernanda? Estava totalmente preparada, a professora sabia Libras, o limite dela, que eu sabia um pouquinho. Naquela época eu era ouvinte ainda, não era surda. Então a minha única deficiência era a hidrocefalia. Até eu descobri a seringuelia alguns anos mais tarde. Sim. Então foi no fritar dos ovos, né? No resumo da ópera. Foi uma infância que deu para vocês se superando, não te deixaram principalmente na ignorância de si mesmo, não é isso? Minha infância foi, vamos dizer, normal e não normal ao mesmo tempo. Mas por causa da consciência que você foi tendo de si. Isso que foi legal, né? E toda a preparação de estudo. Você se interessou pelo estudo, né? Porque geralmente as pessoas deficientes acham que o estudo, então não precisa do estudo, coisa e tal, e muito pelo contrário, o estudo, o conhecimento te ajudou muito mais. Hoje você é uma moça de 20 anos, com um intelecto espetacular, né? E se preparando aqui para ser uma blogueira. Vai abrir um blog, né? Vai abrir um site e vai colocar tudo isso que tem dela para fora. Maria Fernanda, super legal. Eu acho que as pessoas que estão acompanhando, que viram, acreditam mesmo em você, né? Que dar o conhecimento para vocês é o melhor remédio, né? Assim, quando eu ia fazer minha cirurgia em 2009, eu acabei não fazendo. A justificativa do médico era que eu estava doente, que eu não precisava da cirurgia. Era só um dodói, não tinha... Uma hora ele falava que eu não precisava, outra hora ele falava que eu estava com doença. Isso deu um nó na minha cabeça. Os médicos falam que eu tenho doença mental. Eu não sei aonde. Qual neurônio, né? Qual neurônio que tem essa doença, né? Eu tô descobrindo esses milhões de neurônios que você tem em funcionamento, né, Maria Fernanda? O cirurgião fala que eu não tenho deficiência.
mental. Não tem. A minha única deficiência é a hidrocefalia e cerimeli. E ponto. Já o primeiro os 2 primeiros que me trataram, um já desencarnou, já partiu. Ele dizia que eu tinha deficiência Neuronal, né? Neuronal, lá no cérebro, no teu raciocínio, né? O neuropediatra diz que eu tenho deficiência mental, mas isso ele fala desde que eu fiz a primeira cirurgia. E eu era um bebê de colo. A literatura dela é impressionante. Vocês não têm ideia da literatura dela, dos livros da estante dela. Como que uma pessoa dessa tem alguma deficiência neuronal? Então tem que saber dividir a doença, tem que saber, é o conhecimento mesmo, né, Maria Fernanda? O que é, o que não é, o que não é, para poder prosseguir, né? O que você quer falar para as pessoas, principalmente na infância, né, que estão passando pela infância e vão chegando no estudo? Que ajuda? Que força que as pessoas têm que se segurar? A deficiência na infância, a única dica que eu tenho é viver a infância. Se você vive uma deficiência na infância, simplesmente viver a infância, esquecendo. Você tem deficiência, você sabe que você é deficiente, não esquece. Mas antes de ser deficiente, você é uma criança, mas sempre fala. Que precisa brincar, que precisa de jogos para estimular o cérebro, que precisa de ir à escola, que precisa de estudar, né? Tem que estudar. Então, não é deixar a deficiência vir para cima de você, muito pelo contrário, você ir para cima da deficiência. Se você é deficiente, é uma criança ou um adolescente, você fala: eu sou fulano, eu sou deficiente, mas antes de ser deficiente, eu sou gente. Eu sou gente, entendeu? Eu sou capaz de aprender, sou capaz de estudar. E gosto de tudo que todo mundo gosta, né, meu filho? As pessoas falam: o surdo não escuta nada. Mas a pessoa esquece que, apesar de não escutar, o surdo tem a imaginação. Então, como que, por exemplo, eu gosto de ouvir músicas do Capital Inicial. Eu não escuto, mas eu posso ler a música, a letra da música. E sentir. E imaginar. E sente, mas o tum-tum-tum você sente, não sente? Eu posso imaginar a letra da música e cantar sozinho. Acabar criando o ritmo a partir da imaginação. Tem algum problema, gente? Existe algum problema, né? E segue a vida, né, Maria Fernanda? Então agora a Maria Fernanda vai estar no site, vai contar tudo isso, vai passar para as pessoas. Ela está se dando a importância para as pessoas, né? E principalmente para as pessoas com isso e que tem a responsabilidade em volta disso, que é a família, a escola, compreender isso, né, Maria Fernanda? E bola para frente, né? E vamos, né, atrás de tudo que é necessário. O que eu estava falando da imaginação, por exemplo, no caso dos surdos, o fono, o otorrino, fala: você não escuta nada. Ele sabe, o surdo sabe que não escuta. Não precisa avisar, mas né? Mas ele tem sensores. Tem imaginação. Sensores extras, né? Tem imaginação, é o mais precioso. Então você pensa: eu gosto de rock, gosto do Metallica, por exemplo. Gosto do NX0, gosto do Santos. Uma menina moderna da época. Uma menina moderna da época. Eu posso
posso imaginar as letras das músicas deles, que eu gosto mais, e cantar sozinho. Eu não preciso, né? Eu não preciso do som, da batida, né? de uma palma, pra poder sentir a música. E vocês estão vendo tanto que é difícil de parar de conversar com ela. Ela tem assunto, ela vai ter assunto. Se ficarmos aqui, ela vai ter assunto. É muito difícil de parar de falar com ela, porque ela tá, os neurônios dela, o quântico dela, o quântico, né, Maria Fernanda, está totalmente vinculado, né? Está totalmente acelerado e dentro dos conceitos e de uma vida normal, de uma vida coerente. Maria Fernanda, muito obrigado, tá? Super legal, eu tenho certeza que as pessoas vão saber ver, ouvir isso, né? E você vai ajudar muita gente. Você está sendo uma terapeuta, no caso, né? Para muitas pessoas e principalmente para as famílias e para as escolas. Você tem algo a dizer a mais, alguma coisa que você quer complementar para finalizar? Eu posso perguntar... Da infância, a superação da infância. Eu tenho uma professora, aliás, duas que eu gostava muito. Professora Lourdes Reis, eu gostava muito dela. E ela ajudou você Ela ajudou muito. a botar seus conhecimentos para fora, a ser uma aluna, né, competente, suas notas eram competentes, né? Então, legal. Obrigado, tá, Maria Fernanda? Super legal, tá bom? Gente, super legal, né? Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer no site da Maria Fernanda, né? E vamos aprender, gente, vamos aprender. Principalmente quem se acha normal tem muito mais a aprender, né? Então, vamos ver. Canal YouTube, Professor Silvano, com CY. Valeu, dê seu like, né, Maria Fernanda? Dê seu like e muito obrigado, tá? Foi excelente o nosso papo e principalmente o que mais ela fala que quis fazer essa reportagem é para realmente alertar as pessoas. Deficiência é quem tem preconceito, que é o deficiente, não é isso? Ela não cansa de repetir isso. Deficiente é o preconceito. Valeu? Falou, gente. Brigadão. Até mais. Você desliga para mim, minha filha? Você desliga para mim?